servo instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, é sempre o momento ideal para se recomeçar, de trilhar pelas pedras espinhos em busca de luz, e da paz que só gozam aqueles que servem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e soul. Bom, uma boa noite a todos, né? Como o Júlio falou, o nosso tema do Evangelho hoje é um pouquinho diferente, apesar que Chico, ele encaixa em todos os temas do Evangelho, né? E para a gente começar a nossa pequena homenagem a ele, nós vamos começar com um caso verdadeiro, que aconteceu numa madrugada, quando um assaltante pulou o muro de uma casa e rapidamente ele chegou ao quarto do idoso. Com a arma na mão, ele disse: passe-me tudo o que tem. O idoso falou: calma, meu senhor, eu sou cristão, eu não tenho arma. É dinheiro que o senhor quer? Sim, é dinheiro. Olha, eu tenho R$170, que está dentro de um envelope lá no criado mudo. O senhor pode fazer o favor de ir lá buscar? Eu prefiro que seja o senhor. O ladrão, meio a contragosto, foi até o criado mudo. Não, o senhor está pegando o envelope errado. Esse envelope são meus exames que eu vou levar para o médico, é o envelope de baixo. O ladrão pegou. Agora o senhor faz favor, o senhor conta para ver se eu não me enganei. O ladrão contou, tá certo. Quando o senhor estava contando o dinheiro, eu vi que o senhor é mais encorpado do que eu. Eu ganhei 2 calças novinhas que estão grandes, o senhor aceita? O ladrão falou: aceito. Eu ganhei também 2 camisas, 2 pares de meia, 2 cuecas que estão na embalagem, cinto. Posso pôr tudo junto numa sacola? Pode. O homem arrumou, o idoso arrumou. O senhor está com fome? Sabe o que é? Sobrou um pouco de arroz, feijão, um pouquinho de carne da janta, suco. Se o senhor tiver com fome, eu faço um prato e esquento. O ladrão aceitou. O idoso arrumou a mesa com o maior capricho. O ladrão sentou, a arma do lado, e olha que ele estava com fome, comeu bem. Aí o idoso olhou para ele e falou assim: o senhor tem filhos? Tenho sim, 2. Então ganho muita coisa: arroz, feijão, açúcar, macarrão. O senhor aceita que eu faça uma cesta básica também para o senhor levar para os seus filhos? Aceito.
Ladrão terminou de comer, dinheiro no bolso, as mãos cheias de sacola que o idoso tinha arrumado. Aí o idoso falou: como é que o senhor vai embora agora? Ah, da mesma forma, vou pular o muro de volta. Não faz isso, pelo amor de Deus, é perigoso demais. São 2 horas da madrugada. E imagine se algum vizinho vê o senhor pulando o muro. Vai achar que o senhor é um ladrão, vai chamar a polícia. Faz o seguinte: está aqui a chave do meu portão. O senhor abre o portão, o senhor sai. Se tiver algum vizinho acordado, vai ver que o senhor é meu amigo, mas o senhor me faz um favor depois. O senhor tranca o portão, porque hoje em dia está tão perigoso. Pode entrar alguém mal intencionado, o senhor joga a chave por cima do muro e vai com Deus. O nome do assaltante ninguém sabe, mas do idoso assaltado era Francisco Cândido Xavier. Só o Chico, né, para ter uma atitude dessa numa situação. Só o Chico para nos deixar uma lição dessa. Mas a lição não é do Chico, não. A lição é de Jesus. Quando ele disse: se alguém te ferir numa face, ofereça outra. Se alguém te tirar a túnica, dê também a capa. Se alguém te constranger a caminhar com ele 1000 passos, caminhe 2000. Dai àquele que vos pede. Então Chico apenas cumpriu aquilo que Jesus pediu. Porque Chico foi o evangelho vivo de Jesus. Chico fez com que as pessoas vissem situações como essa, que as pessoas vissem a vida e a morte de uma forma diferente. Esse homem que viveu entre 2 mundos, com certeza está de alma lavada. Porque Chico, ele é muito mais do que nós imaginamos. Nós poderíamos ter todo o tempo da noite, o dia todo. Poderíamos reunir todos os biógrafos de Chico aqui. Eles não iam conseguir dizer exatamente quem foi Chico. Muito menos eu vou conseguir. E o que eu costumo falar, né, quando vocês me dão essa oportunidade de vir aqui falar de Chico, essa paciência de escutar, que nada me pertence, gente. Eu vou buscar nesses grandes biógrafos, pego um pouquinho de um pouquinho de outro, junto e trago para ver se a gente consegue se aproximar mais do que realmente foi Chico, né? Então eu empresto um pouquinho do John Harley, do Carlos Bacelli, Nazareno Feitosa, Haroldo Dutra, Marcel Souto, Ramiro Gama. Eles sim são os grandes biógrafos e é deles que eu emprestei um pouquinho de cada um. E Bacelli diz, né, que Chico não foi um anjo exercendo o papel de um homem na terra, mas de um homem do mundo, no mundo, exercendo o papel de um anjo. Se perguntássemos a Jesus, ele nos diria: andamos inquietos por muitas coisas, mas só uma se faz necessária. E Chico escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Chico escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Porque quando Emmanuel chegou para o Chico e falou: olha, Chico, não basta você apenas trabalhar na formação de livros. Ou seja, não basta apenas você se dedicar à psicografia. Chico, você também precisa trabalhar na formação dos leitores dos livros e das mensagens. E Chico entendeu a lição. Que para escrever os livros ditados pelos amigos espirituais, bastaria ele trabalhar com disciplina, disciplina, disciplina e perseverança. Mas para trabalhar na formação dos leitores, ele precisava esquecer de si mesmo. E foi o que o Chico fez ao longo da sua existência. Chico foi o maior pronto-socorro espiritual. 24 horas à disposição dos encarnados e desencarnados. Então Chico esqueceu de si mesmo para cuidar de nós. Então ele não tinha apenas contato
com os espíritos, no aconchego do lar, na casa espírita, às margens do açude, onde ele gostava tanto de descansar, de meditar, no meio da natureza, não. Chico estava em contato com o povo, com os sofredores, com as milhares e milhares de criaturas que ao longo da sua vida, 75 anos de mediunidade o procuraram. Então, muitas vezes, gente, é isso que está faltando na casa espírita. Nós estamos querendo trabalhar com os espíritos, e estamos esquecendo que temos que trabalhar também com as pessoas. Então, Chico nos deixou muitas lições de vida, em muitos aspectos, em muitos sentidos. E mesmo depois, gente, de 17 anos do seu desencarne, Chico está muito vivo. Ele vive assombrosamente em livros, filmes, documentários, exposições. Esse homem foi chamado de tudo, de louco, de fraude, de santo, mas para nós ele é chamado de amor. E este homem chamado de amor deixou um rastro de compaixão, de ternura, de esperança, de humildade, de alegria, de felicidade, mas também nos deixou saudades. Quem me dera ter de novo a rua São Sebastião ainda descalça, com o cachorro Lorde de José Xavier dormindo sobre o passeio da casa de João Cândido e Chico, com o brilho de muitas estrelas no olhar, distribuindo pelas noites ternura e esperanças. Noites maravilhosas aquela em que Chico colhia as estrelas para entregá-las com versos de amor àqueles que o procuravam. Parava junto de nós, a gola do paletó alta por causa do frio. Quanta coisa linda que ele nos disse! Quantos ensinamentos que tornaram a nossa vida menos complicada, porque Chico conseguia fazer com que os elefantes que ocupam a cabeça dos desesperados ficassem menores que peixinhos de aquário. Chico conseguia fazer com que amarguras, que pesa mais do que chumbo em nossos corações, ficassem mais leve que algodão. Chico parecia um mágico, mas não usava nem fraque nem cartola. Não tinha gestos e nem fala de mágico. Fazia tudo suave e natural. E suave e natural, recolhia as esperanças do céu para distribuir com doentes, solitários, tristes, infelizes, desesperados e angustiados. Chico, como não te amar e não sentir saudades? Se a sua paciência e bondade fazia adormecer em nossos corações o ódio, o rancor, a amargura, o desespero e a angústia. Chico, como não te amar e não sentir saudades? Se as suas palavras tinham as levezas das flores de jasmim e acendiam em cada peito uma esperança. Chico, como não te amar e não sentir saudades? Se as suas mãos recolhiam e distribuíam estrelas e mensagens de amor. Chico, como não te amar e não sentir saudades, se tu eras o semeador de amor, ternura e esperanças, que nos ensinou a colher flores fora da estação e a pisar com a leveza de passarinhos nos caminhos pedregosos do mundo. Chico escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Quem conviveu com Chico sabe disso. Quem conviveu com Chico sabia que quem tinha um problemão perto do Chico virava um problema. Quem tinha um problema perto do Chico virava um probleminha. E quem tinha um probleminha perto do Chico não tinha problemas. Mas o que mais chama atenção não é a sua indiscutível e extraordinária capacidade mediúnica, não, gente. E isso todos nós sabemos, né?
que depois de Jesus, Chico foi o maior fenômeno mediúnico que o mundo já viu. Bacelli define a mediunidade de Chico perfeitamente. Bacelli diz: Chico foi a encarnação do Livro dos Médiuns. Todas as mediunidades descritas em um Livro dos Médiuns, Chico possuía em grau avançado. Muitas das mediunidades de Chico nós não conhecemos e outras nós não temos nem capacidade para compreender. Então não é a sua capacidade mediúnica. O que mais chama atenção em Chico é a sua humanidade. Tinha hora que realmente parecia que aquele homem não era de carne e osso, porque Chico fugia ao protótipo humano, que é: você sabe com quem você está falando? Salve-se quem puder, cada um por si e Deus por todos. E de repente aparece esse homem nadando contra esse protótipo humano. Um homem simples que nos convenceu pelos exemplos. Um clássico e típico mineiro, contador de histórias e piadas. Impressionante. Nós ficávamos horas ouvindo as histórias de Chico, porque Chico era extremamente bem-humorado. Ele fugia aquele protótipo religioso e tradicional, que é aquela pessoa moralista, chata, rabugenta e triste. Chico era o oposto. Chico ria dele mesmo. Ele transformava os problemas que ele vivenciava em piada e a gente acabava rindo com ele. Quem aqui não se lembra da história do avião? Chico contou isso, gente, em pleno programa Pinga Fogo, na década de 70. Foi um programa que lançou o Chico em projeção nacional. Eles não conseguiam terminar o programa, foi o de maior audiência da época. E o Chico, na sua maior simplicidade, contou. Estava dentro de um avião, começou uma grande turbulência. Num momento desse, lógico, uns choram, outros rezam, outros entram em desespero. Só que o próprio ambiente, né, gente, o pânico, né, o medo das pessoas vai contaminando. Quem está quieto começa a entrar em desespero. No início, o Chico estava até rezando, mas ele também foi contaminado. Aí começou: pelo amor de Deus, socorro, o avião vai cair, eu vou morrer. Aí Emmanuel chega e fala: Chico, que coisa feia. Olha o exemplo, você está assustando as pessoas. Mas Emmanuel, o avião pode cair. E se cair, Chico? Não é o primeiro e nem o último. Mas se o avião cai, eu morro. Se chegou a tua hora, você morre. Chico, mas me faz um favor, se chegou a tua hora, morra com educação. Aí o Chico, naquele programa tão sério, rindo, falou: alguém aqui sabe me dizer como é que se morre com educação? Então, quer dizer, ele acabava descontraindo, às vezes, aqueles ambientes onde estava muito pesado, muito severas coisas, né? O Chico, todo mundo aqui sabe, tinha aquele olho doente, né? Se não me engano, é o olho esquerdo. O olho do Chico adoeceu quando ele tinha 21 anos. Com 21 anos, o olho começou a doer e sangrar. Às vezes a gente reclama, né? Que a dor demora um pouquinho para passar. Do olho do Chico também demorou um pouquinho, gente. O olho do Chico sangrou e doeu dos 21 anos até 92 anos, quando ele desencarnou. Todos os dias aquele olho sangrou e doeu, mais ou menos, mas não deixou de doer. E teve um dia que estava doendo demais e o Chico estava psicografando. Só que antes de psicografar ao público, como ele fazia, o Chico ia para uma sala chamada Sala do Receituário, onde ele psicografava com o espírito do Dr. Bezerra. Teve uma noite que ele chegou a psicografar mais de 400 receitas homeopáticas. Depois ele ia para o salão principal. E estava ele lá com o Dr. Bezerra e o olho doendo cada vez mais. O Dr. Bezerra partiu, ele foi lá para o salão principal, o olho doendo cada vez mais. A hora que ele está psicografando com o espírito de Antônio Flores, ele diz: irmão Flores, pelo amor de Deus, pede ao doutor Bezerra para retornar, que eu não estou aguentando a dor nos olhos. Ah, o espírito partiu ligeiro em busca do médico dos pobres, né? E num instante, num clarão, estava lá o doutor Bezerra. Chico, por que a hora que nós estávamos psicografando, você não disse que o olho estava doendo demais? A gente tinha aplicado um passe,
Ah, doutor Bezerra, eu não mereço. Eu sou uma besta tentando cumprir as suas tarefas. Espera um pouco, Chico. Se você é uma besta, o que eu sou? Ah, doutor Bezerra, o senhor é o veterinário de Deus, que veio socorrer a besta Chico, que não está dando conta da sua tarefa. Doutor Bezerra teve que rir, né, gente? Porque, infelizmente, né, era assim, era Chico. Ele transformava os problemas dele em piada, em história. Então, a gente sabe que o Chico teve muitas doenças, né, gente? Mas nunca foi desculpa para ele parar de trabalhar. O Chico teve estrabismo, deslocamento do cristalino, que é esse olho que ele quase ficou cego, 2 infartos do miocárdio, uma labirintite crônica, 2 pneumonias graves, problema da próstata, angina, uremia. Ele teve uma hérnia estrangulada provocada por aqueles castigos que ele recebia quando morou com a madrinha, que espetava aquele garfo em seu ventre, que ficava horas sangrando. E como diz Nazareno Feitosa, vamos parar por aqui na lista de doença de Chico, porque senão vai ter gente com depressão. Depressão, gente. O Chico foi humano. O Chico também teve depressão. Mais ou menos lá na década de 60. Uns 8, 9 meses, Chico sofreu de depressão. Porque os missionários, como o Júlio nos colocou, de Jesus, eles não tiveram vida fácil. Eles não tiveram privilégio. Em um mundo de provas e expiações, eles passam pelas mesmas vicissitudes nossas. Eles também têm provas, tem alguns resgates, desencarnações, muito lá no... mas tem. Então eles passam pelos mesmos problemas. A diferença dos missionários é como que é que eles passam pelas vicissitudes da vida. Como é que eles enfrentam os problemas. Então o Chico é humano, gente. Vocês imaginem, todo mundo conhece a história dele, nosso tempo nem dá para a gente falar mais detalhado, mas ele ficou órfão aos 5 anos de idade. Foi morar com essa madrinha, que além desse garfo em seu ventre, ela dava 3 surras e varas de marmelo no Chico todos os dias. Deixava o menino passar fome. Aí o pai casa novamente. Sim, a segunda esposa de seu pai foi um anjo na vida de Chico, mas ao todo eles foram 14 filhos. Uma família muito pobre. Cidália desencarna. O que o pai quer fazer? Quer distribuir os filhos de novo. O Chico falou, não, eu vou cuidar. E ele sustentava os 14 com o seu pequeno salário no Ministério da Agricultura. Aí quando ele vai para o Espiritismo, nós sabemos de toda a perseguição que o Chico recebeu. Ele foi excomungado até a 5ª geração pela Igreja Católica. A primeira casa espírita que eles fundaram em Pedro Leopoldo, Luiz Gonzaga, Chico dizia, nós levantávamos as paredes à noite, eles destruíam durante o dia. Uma grande autoridade religiosa exigia que o ministério demitisse Chico. Gente, 14 bocas para ele alimentar, fora que com o desencarne do seu irmão, vem cunhada e sobrinhos morar com o Chico. E essa cunhada do Chico teve um filho, e depois o Chico vai cuidar dele. Ele causava repugnância em quem visse de tão deformado, físico e mental. E essa mãe, que é a cunhada do Chico, quando deu à luz e viu a criança naquele estado, ela vai parar no hospício. Ela não aguentou o choque. Chico entra em desespero, né? E pede a Emmanuel, né, para interceder quanto à cunhada. A Emmanuel falou, mas espera aí, Chico. Ela está no hospício, mas a família Xavier não é melhor que a família Silva, que a família Pereira, que a família Batista. Você não tem privilégios. Ela está recebendo ajuda espiritual como todos que estão lá. Cada um recebe de acordo com a sua necessidade. Você não tem privilégios. Então o Chico não teve privilégios. Quem somos nós para querer ter privilégio, né? Então toda essa família numerosa, graças a Deus que o patrão dele deu um jeito, o Chico não foi demitido. O Chico sofreu perseguição dentro do espiritismo, gente. O Chico foi acusado de plagiar as obras de André Luiz.
de querer alterar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi acusado pelo próprio sobrinho como fraude. Sofreu o processo judicial da família de Humberto de Campos. Quer dizer, muito mais coisas. Quer dizer, humano. É lógico, então ele teve depressão. Quem teve depressão ou convive com alguém que teve depressão sabe, né? A pessoa quer fazer o quê, gente? Chorar e ficar quietinha no seu quarto, no cantinho. Eu não sei que horas que o Chico chorou. Eu não sei que horas que o Chico pôde ficar trancado no quarto dele. Porque mesmo com depressão, lá fora tinha uma multidão de depressivos. Então o Chico atendeu com depressão, o Chico atendeu com o olho sangrando, o Chico atendeu com o peito queimando pela angina. Então nenhuma doença foi motivo para o Chico parar de trabalhar. Então a diferença dos grandes missionários como o Chico é como passar pelas vicissitudes da vida. Então o Chico, gente, esse clássico e típico mineiro, era um espírita caipira. Chico era um espírita caipira. Considerado, acreditem vocês, junto com Kardec, por muito espírita de gabinete ultrapassado. Como é que Chico pode estar ultrapassado? Se ele é o Evangelho vivo de Jesus. Se a paciência é o imenso patrimônio que acompanhou Chico. As palavras de Chico caíam na nossa alma como água cristalina. A sua mente estrelava-se de sabedoria e novos pensamentos. Chico pontilhava as palavras com pequenas histórias, casos interessantes. Aí aquela verdade que é para doer tanto quando a gente escuta, na boca do Chico ficava tão suave que arrancava de nós até boas gargalhadas. Como considerar ultrapassado um homem que foi um grande conversador mediúnico? Talvez Chico foi o maior conversador mediúnico que o mundo já viu. Não pode estar ultrapassado um homem que o que ele dizia, como pensava, eram coisas extraordinárias, gente. As palavras brincavam nos lábios de Chico. A vivacidade das suas expressões é inimitável. A forma como Chico dizia dava às frases uma tonalidade e um sabor surpreendente. Tudo saía simples, natural, mas perfeito. As histórias que Chico nos contava caíam como pétalas de rosa na nossa alma. Eram histórias simples e singelas, mas repletas de sabedoria, que brotavam do coração de Chico. Não pode estar ultrapassado um homem que a gente atravessaria a noite conversando com Chico. Porque as palavras de Chico sempre foram raios de sol na escuridão de nossas vidas. Como estar ultrapassado um homem que a gente encontrava paz e repouso para as nossas dores e sofrimentos? Porque Chico foi o legítimo mensageiro do Cristo aqui na Terra. Não está ultrapassado um homem que substituía notícias ruins ou julgamentos de valores críticos por palavras ou expressões mais suaves. No mundo do Chico não havia prostitutas, eram irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Os empregados eram os auxiliares, os pobres eram os mais necessitados, os presos eram os educandos. Com síndrome de Down eram nossos irmãos com problemas mentais. Os nossos adversários eram amigos estimulantes. Os ruins eram os ainda não bons. Os filhos de mãe solteira eram filhos de pais ausentes. No mundo do Chico ninguém fazia anos, fazia janeiros ou primaveras. Não está ultrapassado um homem que não fazia comentários políticos. Chico era apolítico. Lógico, como uma pessoa humana, quando ele se referia à inflação, porque ele estava preocupado com os mais necessitados. Em todos os assuntos, Chico tinha sempre uma palavra de otimismo, uma mensagem de esperança quanto ao futuro. Tudo ia dar certo. Bastasse que a gente confiasse em Deus e trabalhasse. Que a gente não se abatesse diante dos obstáculos. Todos podem ser superados.
se a gente perseverar e trabalhar no bem. Então, como que um homem desse pode estar ultrapassado? Se tanto acrescentou ao Espiritismo e às nossas vidas, não, Chico não está ultrapassado. E ele não pode ficar esquecido em nossos corações. Porque o maior compromisso de Chico era com Jesus. Chico não entendia Espiritismo sem Jesus. Então, o Espiritismo que faz bem à alma, o Espiritismo puro, o Espiritismo que lembra Jesus é o Espiritismo de Chico Xavier, a sombra do abacateiro, da casa do caminho do irmão Tadeu, do fogo selvagem da irmã Aparecida, do povo, das crianças, dos animais, da natureza. Temos que reconhecer e agradecer, sim, a congressos, encontros, simpósios espíritas, tudo tão importante e necessário para a divulgação e troca de experiências. Mas como Chico dizia, Espiritismo não pode ficar trancado em salões acadêmicos, teatros, em casas espíritas ou salas de estudo. O Espiritismo é para o povo, para a praça pública, céu aberto, presídio, creches, orfanatos, asilos, hospitais. Espiritismo é aonde tiver um irmão com dor. Esse era o Espiritismo de Chico. Este era o Espiritismo que aliava amor e sabedoria para trabalhar para Jesus. Se Chico tinha uma obsessão, a obsessão de Chico era Jesus, toda a sua busca, todo o seu anseio. Este era o nosso médium dos pés descalço. Apelido esse que Chico recebeu porque ele psicografava descalço, gente. Com certeza, ele tinha essa atitude para se vacinar contra o orgulho, prepotência e vaidade, que tanto e tanto contamina os médiuns. Que humildade e paciência esse médium dos pés descalços tinha na psicografia. Ele ia para aquelas longas filas que se formavam, que recebeu o apelido de Correio do Além. Porque a maioria das pessoas que estavam naquela fila tinha uma dor em comum. A maior dor que um ser humano pode sentir, a perda de um ente querido. E Chico ia para essas filas com uma plancheta. Perguntavam para ele para quê? Ele falava para anotar dados. Será que os médiuns têm coragem de fazer isso? E o medo de se perder a credibilidade mediúnica? Chico não tinha essa preocupação. A preocupação de Chico era consolar e aliviar. Porque ele sabia, gente, nós também sabemos, é muito comum falar, né? O telefone toca de lá para cá. Para nós, porque o Chico tocava de lá para cá, daqui para lá. Com certeza ele tem um número particular do homem e tem mais um detalhe. Tem que ter um bom aparelho e saber atender. E Chico era esse bom aparelho. Chico sabia atender. Mas o problema é que muitos que estavam ali não era o momento de receber a mensagem. Então o que o Chico fazia? Enquanto ele anotava os dados, na realidade Chico estava consolando, passando uma palavra, um olhar, um sorriso, um abraço, um beijo, um aperto de mão. Tinha hora que não precisava Chico falar nada. Ele passava por aquelas filas e às vezes tinha uma mãe ali tão desesperada pela perda que começava a chorar. Chico parava e a gente prestava atenção, né? Vamos ver o que o Chico fala para depois a gente fazer igual. O Chico não falava nada. O Chico se abraçava a mãe e chorava junto. Porque apenas a presença de Chico bastava, gente. Porque enquanto nós, com muito trabalho voltado ao bem, mas tem que ser muito mesmo, nós vamos atingir uma aura vibratória de 2 centímetros no máximo, Chico tinha uma aura de 10 metros. Olha o poder de amor, de radiação desse ser. Então bastava a presença de Chico, então ele não, as pessoas ali podiam nem receber a mensagem, mas saíam dali confortadas. Depois, quem esteve lá sabe, né? Depois, altas horas da madrugada, o Chico ia ler as mensagens.
E às vezes acontecia: ah, Chico, você esqueceu de um detalhe, de um nome. Sem problema, o Chico falava: traz aqui, vamos anotar, acrescentar o que faltou. Às vezes acontecia: ah, Chico, você errou. Não é, esse não é o nome dele, não foi bem assim que aconteceu. Como o Chico psicografava lápis, ele tirava uma borracha do bolso e apagava. Vamos corrigir. E enquanto ele estava corrigindo, ele falava: olha, Emmanuel está pedindo para avisar que espírito esquece e espírito também erra. Só médium infalível não tem uma borracha no bolso. As pessoas duvidavam, saíam dali confortados e consolados. Esse era o nosso médium dos pés descalços, que tinha a mente e os olhos voltados para Jesus, para a espiritualidade, mas os pés bem fincados aqui na terra, trabalhando para o Mestre Jesus. Então, gente, eu volto a dizer: o que mais chama a atenção nesse homem chamado amor é a sua humanidade. E dentro da sua humanidade, Chico tem uma virtude pouco comentada. Ele tinha respeito pelas diferenças. Então Chico, ele entendia o tempo do outro, Chico entendia o outro. Ele não era moralista. Chico não pedia para ninguém tornar-se espírita. Tinha uma senhora que vivia lá, na casa da prece, reclamando, né? Ai, Chico, minha vida não tá boa, meu casamento não tá... Nossa, lá em casa tá tudo muito difícil, meu marido é muito complicado, eu tô cheio de obsessores. Ele falava: minha filha, já te falei, obsessão tem que mudar de atitude e comportamento, porque aí você muda a sintonia. Você muda as companhias espirituais. E já te falei qual é o melhor remédio para começar a curar a obsessão: trabalhar na assistência social. Porque quando você vai para um trabalho voluntário, você doa amor. O obsessor não gosta de amor. Ah, Chico, mas você está pedindo demais. Já é difícil para vir aqui. Brigo com meu marido. Venha para conversar com você, tomar paz. Ainda você quer que eu trabalhe aqui na assistência? Calma, minha irmã. Quem disse para você que só se faz caridade dentro da casa religiosa onde você está? Não precisa, você pode fazer caridade em qualquer lugar. Faz o seguinte: vai lá na igreja que seu marido frequenta, começa a frequentar com ele, procura lá o grupo de trabalhadores. A mulher foi embora, passou-se um tempo, essa mulher voltou mais tranquila, falou: ai, Chico, eu vim te agradecer, segui teu conselho, comecei a frequentar a igreja junto com meu marido. Acabou a briga, meu casamento está uma harmonia, meu lar é equilibrado. Eu encontrei o pessoal lá que trabalhava com enxovalzinho, comecei a fazer enxoval, a distribuir alimento, estou trabalhando dentro da assistência da igreja. Minha vida está uma maravilha, não tenho mais os obsessores. Então vejam, Chico não era moralista, gente. Chico não pedia para ninguém, ele nos convencia pelos exemplos. Então Chico não pertence só aos espíritas, né, Júlio? Chico pertence à humanidade. Então falar de Chico hoje, gente, é falar de ética, de cidadania, de solidariedade, de compreensão, de respeito às diferenças. E Chico, ele foi humano sim, mas ele deu tanto sentido à sua humanidade que realmente tinha hora que Chico parecia um extraterrestre, um ser especial, mas só parecia, gente. Chico foi humano que nem nós, com a diferença que eu falei para vocês. Como que ele passou pelas vicissitudes da vida. E tinha uma diferença maior ainda: fidelidade a Jesus. Chico, quando ele tinha mais saúde, mais jovem, ele gostava de fazer compras. E estava ele um dia lá comprando tomate. E a mulher percebeu que o Chico estava colocando no pacote que iria levar um tomate bom, um ruim. Um bom, um ruim. Aí ela falou: Chico, olha o que você está fazendo, escolhe melhor os tomates. Você está colocando tomates ruins aí. Isso daí você não vai aproveitar. Não, minha irmã, é para nós dividirmos os prejuízos.
Haroldo Dutra diz que ele não compra mais tomate, porque ele não consegue ainda fazer isso. Então veja, dividir os prejuízos. Então, muita gente fala que Chico foi uma alma frágil, né? Dizer que Chico foi frágil, gente, porque não conheceu Chico, né? Lá, se a gente pegar o livro dos Espíritos, vai estar lá que o nosso modelo e guia de perfeição, né, Júlio? É Jesus, todos nós sabemos. Mas a nossa referência de homem de bem é Chico. E ele sendo o nosso homem de bem, a nossa referência, a pergunta para a gente encerrar que nós temos que fazer é: então, o que é que esse homem de bem, Chico, faria no meu lugar? Na minha vida hoje? Nas situações que eu vivo? Como é que Chico se comportaria no meu lugar no trânsito? Convivendo com as pessoas, no meu emprego, dentro da casa espírita, no meio entre amigos, no meio familiar e principalmente como que Chico se comportaria no meu lar. Chico se comportaria e realizaria tudo com amor. Boa noite a todos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.